Olá, boa tarde, seja bem-vindo à programação da 87 FM. Estamos começando mais uma semana e começando também mais um programa Fagulhas de Luz. Muito obrigado pela sua presença, você que sempre acompanha o nosso Fagulhas aqui pela 87 e também pelas redes sociais do nosso amigo escritor espírita Sidney Fernandes, a quem eu cumprimento agora. Boa tarde, Sidney, tudo bem? Olá, Theo, boa tarde a todos. E nós seguimos ainda com perguntas sobre o livro de Sidney Fernandes, seu mais recente lançamento, Dr. Galton, o Construtor de Futuros. Detalhe, livro que você encontra na Livraria SEAC, na rua 7 de setembro, 830, e pela internet em www.sidneyfernandes.com.br. Sidney, a pergunta de hoje é a seguinte: espíritos, eles também dão assistência em igrejas? Theo, excelente pergunta. Antes eu queria lembrar que a partir do dia 10 de outubro, nós teremos o nosso livro também nas unidades da Livraria Jaluvi, tanto a do Altos da Cidade como a da Avenida Rodrigues Alves, e também no Empório Cultural, no Bauru Shopping e também no Boulevard Shopping. Você me pergunta se espíritos dão assistência em igrejas. Theo, eles são universais, eles não têm religião. Eles vão aonde as pessoas estão e precisam de qualquer apoio. Já falamos aqui outras vezes de trabalhos realizados em outros países, mesmo países não cristãos. Eles não se importam se o indivíduo tem esta ou aquela denominação religiosa. Especificamente sobre as igrejas católicas, eu posso lhe dizer que as missas compartilhadas por pessoas sinceras, de bons sentimentos, são de grande valor. São fontes de paz e carinho em direção a necessitados de todos os tipos. As missas humildes, realizadas aos primeiros cânticos da manhã, principalmente, são as mais favoráveis ao concurso dos espíritos para auxílio daqueles que precisam do amparo espiritual. A missa católica, assim como também o culto evangélico, quando são simples, partilhados por mentes e corações sinceros, voltados para a caridade evangélica, para a oração, tem grande valor pelas vibrações de paz, de carinho, que destinam aos necessitados de qualquer ordem social, qualquer ordem religiosa. Muitos espíritos, inclusive, depois da morte, recorrem às igrejas e aos santos de sua devoção. Os mentores respeitam as religiões que o indivíduo professa, porque são verdadeiras sementes indispensáveis à produção futura. Tudo isso não foi inventado por mim, foi dito pelo mentor André Luiz em uma de suas obras. Na verdade, Theo, as religiões foram criadas pelos homens e nós procuramos desenvolver a nossa espiritualidade, seja num templo budista, num templo messiânico, numa igreja católica, num templo evangélico, ou pessoa que não dispõe de qualquer templo, mas tem as suas atenções voltadas para o bem, para a verdade, para a realização das coisas que venham dar amparo às pessoas que precisam dessa ajuda aqui na Terra. Não importa, portanto, qualquer denominação religiosa. Os mentores, os anjos da guarda, estão em todos os lugares. Programa Fagulhas de Luz, de segunda a sexta, ao meio-dia, aqui na 87 FM. Uma boa tarde para vocês e nós estaremos de volta amanhã. Até amanhã, Sidney. Até amanhã. Emendando 4, 3, 2, Theo. Olá, boa tarde. Estamos de volta para mais um programa Fagulhas de Luz, todos os dias aqui na 87 FM, ao meio-dia, de segunda a sexta, e sempre no site www.sidneyfernandes.com.br. Se você perdeu alguns de nossos programas, visite o site e você poderá rever programas anteriores.
programas Fagulhas de Luz, palestras, artigos. Poderá ler mais também sobre o recente livro de Sidney, que é o tema principal das perguntas que nós estamos fazendo atualmente. Mas primeiro vou cumprimentar o Sidney. Boa tarde, Sidney. Como vão as coisas? Boa tarde, maravilha. Um grande abraço a todos. Como eu disse para vocês, estamos falando sobre o novo livro de Sidney Fernandes, Dr. Galton, o Construtor de Futuros. Eu ia errando aqui porque o livro anterior se chama Dr. Galton, o Restaurador de Passados, e agora o Sidney faz essa sequência. Sidney, nós já falamos aqui da homeopatia, já falamos da Fernanda. A homeopatia tornou-se uma nova esperança para o caso de Fernanda? Sem dúvida, Fernanda estava numa situação muito difícil, uma pessoa com problema sério na vista, problema do rosto, e ela procurou inicialmente o oftalmologista, o professor José Carlos, doutor José Carlos, e depois de uma junta médica, chegaram à conclusão de que precisavam também do tratamento, um tratamento que havia dado certo num paciente anterior de Galton, Nicolas, aliás, irmão de Ana Clara, que atualmente é esposa do médico Dr. Galton. Eles foram realmente buscar com o plano espiritual qual seria o caminho melhor para colaborar, para ajudar Fernanda. E lembraram-se daquele caso em que o Dr. Klein, Dr. Luiz Carlos Klein, embora neurologista, colega de residência do Dr. Galton, ele tinha nas horas vagas de estudo atenção para com a homeopatia. E, na verdade, Klein havia acabado de estudar duas publicações da literatura médica que falavam exatamente dos problemas relacionados com Fernando. Olha só, coincidência? Não. Simplesmente o plano espiritual, já sabendo que o caso de Fernanda seria encaminhado para esse neurologista, o próprio oftalmologista, vendo que não conseguia, a Fernanda estava caminhando para a cegueira, foi atrás de Galton e foi atrás desse neurologista, que também é homeopata. Ele tinha acabado de ver 2 casos de toxoplasmose ocular com sintomas de diminuição de visão, fotofobia, enfim, casos muito parecidos com o de Fernanda. Então, eles fizeram, assim, um estudo em torno de Fernanda a fim de se utilizar desta linha de pensamento de Klein. Ele poderia analisar Fernanda como um brilhante detetive para procurar a melhor homeopatia que se adequasse às necessidades de Fernanda. Ele realmente encontrou. Era o ponto de partida para Klein empreender o mesmo processo com Fernanda, cujo organismo não estava respondendo a contento aos tratamentos convencionais. Esse é o programa Fagulhas de Luz. Estamos tratando do novo livro de Sidney Fernandes, Dr. Galton, o Construtor de Futuros. Amanhã tem muito mais para você aqui na 87 FM. Boa tarde para você. Boa tarde para você, Sidney. Obrigado, boa tarde a todos e fiquem por aqui, que o Paulinho Ferreira já está chegando com o programa Tudo a Ver. 4, 3, 2, já! Olá, boa tarde. Estamos chegando aqui na 87 FM, também nas redes sociais do escritor espírita Sidney Fernandes, com mais um programa Fagulhas de Luz. Muito prazer, eu sou o Theo Oliveira e agora cumprimento o nosso amigo de sempre, Sidney Fernandes. Boa tarde, Sidney. Olá, Theo, um grande abraço a todos. E estamos falando do livro Dr. Galton, o Construtor de Futuros. Como o Sidney já disse em programas anteriores, a partir do dia 10 você encontra nas livrarias da Jalovi, centro e altos da cidade, e nos shopping Boulevard e Nações, onde temos ali o Empório Cultural. Vamos à pergunta de hoje, Sidney. Dr. Galton, o Construtor de Futuros,
Nesse livro, você fala de um tratamento ecumênico, Sidney? É verdade. Quando Fernanda foi buscar socorro junto de Ana Clara, esposa de Dr. Galton, ela já avisou o marido, olha, essa moça é católica, nós poderemos realizar o trabalho normal em nossos consultórios, mas se por acaso precisarmos da ajuda lá do centro espírita, não poderemos fazer isso, vai ferir as convicções religiosas dela. Então, logo, lembraram-se da fórmula encontrada no caso anterior, e que teve a participação, inclusive, de um padre, Padre Zezinho. E então, a partir dali, enquanto já falei no programa de ontem, que o neurologista Klein, que também é aficionado da homeopatia, debruçou-se nos seus estudos para procurar o medicamento ideal para a Fernanda, inclusive com cases de sucesso da homeopatia na área da oftalmologia. Nós temos aqui verdadeiros milagres realizados pela homeopatia. Eu tenho um caso, inclusive, na família, em que uma pessoa não respondia aos tratamentos e ela tinha problemas relacionados com desmaios diários, e ela foi tratada a contento pela homeopatia, nunca mais desmaiou na vida. Então, naquele momento, eles estavam tratando de várias maneiras, com os medicamentos do oftalmologista, para contornar aquele caso grave. Ele continuaria com o seu tratamento, foi atrás do homeopata, também para combater o mal nessa área, mas também que os méritos de Fernanda permitiram a mobilização de homens, espíritos. Ela estava apta a receber a intervenção espiritual conduzida pelos mentores maiores, mas lembraram-se do Padre Zezinho. E então, olha só, eram 2 espíritas, aliás, 3 espíritas, doutor Constantino, doutora Ana Clara, doutor Galton. O oftalmologista era evangélico, e foram até a igreja do Padre Zezinho. No domingo de manhã, logo após a missa, na casa paroquial, estavam reunidos esses médicos e, naturalmente, a paciente. Uma união de espíritas católicos e um evangélico ali se encontravam, impulsionados por um mesmo ideal, ajudar Fernanda. Nós estamos fazendo perguntas ao Sidney a respeito do livro Dr. Galton, O Construtor de Futuros, onde ele trata de medicina e espiritualidade em um tema muito atual. A gente fica por aqui, muito obrigado pela sua audiência e volta amanhã. Boa tarde para você e boa tarde, Sidney. Muito obrigado, Theo. Quero mandar aí um abraço aos caminhoneiros, aos motoristas de táxi, ao pessoal do Uber que está esperando as suas corridas aí, estão encostadinho aí, ouvindo a 87 FM, as donas de casa, enfim, a todos que estão prestigiando o nosso programa e prestigiando esta nossa rádio. Daqui a pouco, o Paulinho Ferreira vai estar conosco. Um abraço a todos. Emendando 4, 3, 2, Theo. Boa tarde, estamos chegando para mais um programa Fagulhas de Luz aqui pela 87 FM, também pelas redes sociais do nosso amigo Sidney Fernandes. Boa tarde, Sidney. Olá, Theo, boa tarde a todos os ouvintes. Nós já dissemos aqui, estamos fazendo perguntas para o Sidney sobre o seu novo livro, Dr. Galton, O Construtor de Futuros, um tema mais do que atual. Esse livro não poderia vir em tão boa hora para tratar de assunto como a espiritualidade e também a medicina. E tem muitos temas interessantes no seu livro. Falamos ontem sobre o ecumenismo, né, Sidney? E hoje a gente volta mais ou menos nesse entorno aí. Você fala em missas, comungantes e hóstias também em seu livro? Sim, sem dúvida. É o respeito que os espíritos superiores têm com relação aos adeptos de outras crenças religiosas.
No livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, ele descreve, por exemplo, o trabalho de uma freira desencarnada que está rezando junto ao doente. Isto é, lá na espiritualidade, ela continua desenvolvendo o seu trabalho. Essa generosa católica estava revestida dos melhores sentimentos que ela tinha aqui na Terra, característicos das zonas lúcidas da espiritualidade. A Fernanda está sendo cuidada de todas as formas possíveis. É uma moça boa, errou no passado, mas agora está recebendo ajuda de várias pessoas, de várias religiões, de um neurologista que é homeopata, de um oftalmologista que é evangélico e também de um padre, Padre Zezinho, além dos irmãos católicos. Isto é, uma congregação de esforços independentemente de religião. Então eles estavam ali, naquele momento, na casa paroquial, e eles perceberam, né, que, naturalmente, os adornos, os objetos de culto, emanando doce luz dos altos do templo católico em que eles se encontravam. Isto é, entidades superiores ali, respeitando a água benta, respeitando o fluidificar das hóstias, respeitando os comungantes. E nós até citamos nesse livro uma curiosidade, né? Enquanto estavam lá dentro, alguns fiéis estavam sendo beneficiados, estavam comungando, estavam recebendo a hóstia. Mas engraçado, Theo, que nem todos os católicos que estavam ali usufruíam da intensa luminosidade que envolvia a hóstia, o material do culto. E muitos, quando se colocava a hóstia em sua boca, apagava-se aquela luz diante daquelas bocas que estavam querendo receber o pão simbólico, porque eles não estavam coparticipando daquele processo maravilhoso que conta com a ajuda dos espíritos. Enquanto que outros, quando colocava a hóstia em sua boca, parecia flores divinas atravessando as suas gargantas e alojando-se em pleno coração. Então, na verdade, Theo, Deus está em toda parte. A missa é um ato religioso tão venerável quanto qualquer outro, em que os corações procuram identificar-se também com a proteção divina. Programa Fagulhas de Luz, todos os dias, de segunda a sexta-feira, aqui na 87 FM ao meio-dia e nas redes sociais do nosso amigo Sidney Fernandes. Boa tarde, obrigado pela sua audiência e até amanhã. Até amanhã, Sidney. Até amanhã, obrigado a todos, um abraço a todos os nossos ouvintes e não saiam daí não. O Paulinho Ferreira está chegando com o programa Tudo a Ver. Emendando. É a última, né? Isso, 4, 3, 2, agora, Theo. Boa tarde, Fagulhas de Luz entra no ar a partir de agora, hoje sexta-feira, e nós estamos chegando para mais um programa comigo, Theo Oliveira, e com o nosso amigo Sidney Fernandes. Boa tarde, Sidney, tudo bem? Olá, Theo, boa tarde a todos, muito prazer estar aqui com você e novamente com os nossos ouvintes da 87 FM. As perguntas que estamos fazendo são referentes ao novo livro de Sidney Fernandes, Dr. Galton, o Construtor de Futuros, livros que vocês encontram na Livraria SEAC, na rua 7 de setembro, 830, também no site www.sidneyfernandes.com.br, na Jaluvi do Centro, do Altos da Cidade e no Empório Cultural do Boulevard Shopping e do Bauru Shopping. E a pergunta de hoje é a seguinte, Sidney. Você já falou aí que os milagres também acontecem em igrejas, em templos. Os milagres não, os espíritos, né, atuam nesses lugares. E os milagres, Sidney, podem acontecer em qualquer lugar? Olha só, Theo. Aqui na Terra, nós construímos altares em toda parte para reverenciar Deus e os seus representantes. Na verdade, o próprio Jesus nos advertiu numa conversa célebre que ele teve com a mulher samaritana, que nós devemos adorar Deus, nosso Pai, em espírito, em verdade. Então, não importa o local,
Não importa se você está rezando, que a questão naquela época lá é se deveria orar num templo, preferido por alguns judeus, ou deveria orar em cima de um morro, de um monte. Jesus falou para ela: olha, minha filha, o nosso Pai está em todos os lugares e nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade, isto é, em qualquer lugar. Por isso, no caso de Fernanda, uma menina que errou no passado, mas atualmente cuida de pessoas idosas, faz o possível para frequentar as missas, uma pessoa que merece a ajuda da espiritualidade, ela vai ser ajudada, sim, dentro de um templo católico. Como poderia ser auxiliada no hospital, num templo evangélico, num templo budista, messiânico, enfim, não importa qual o tipo de crença que ela adota. Deus manda os seus representantes para auxiliar as criaturas no lugar em que elas estejam. Aí não importa a crença religiosa. O que importa, sim, é se ela tem merecimento para isso. E não importa o altar que seja cultuado. Os representantes de Deus não têm religião. Eles vão atrás das pessoas que precisam, independente das crenças diversas. Essa equipe ecumênica está ali reunida em torno de um bem maior, a saúde da querida Fernanda. E ali eles vão desenvolver o trabalho em favor daquela moça, independentemente da crença dela e daqueles que estão ali para ajudá-la. O programa Fagulhas de Luz vai ficando por aqui. Desejamos a vocês um ótimo final de semana. Muito obrigado pela audiência de vocês durante a semana. E na próxima segunda estaremos de volta com mais perguntas para o nosso amigo Sidney Fernandes. Um ótimo final de semana a todos e um ótimo final de semana para você, Sidney. Isso, muito obrigado. E o meu abraço a todos que estão em casa, aos caminhoneiros, ao pessoal do Uber, aos motoristas de táxi. Mas não saiam daí, não. Terminando o nosso programinha, teremos já a presença aqui do Paulinho Ferreira, que está chegando com o programa Tudo a Ver. Não é isso, Theo? Isso mesmo, Sidney. Um ótimo final de semana. Igualmente. Fechou. Rapidinho, né? A gente volta a semana que vem. O caso de Fernanda pode servir de exemplo para todos nós. Já marquei aqui. Ainda bem que você marca aí, porque eu estava completamente perdido aqui. É porque a gente faz um e o outro, a gente acha que nem tem hora que eu leio a pergunta e falei, mas eu já fiz essa pergunta. Aí eu vou ver e falar, não, foi na palestra. Aconteceu a mesma coisa comigo. Eu fui passando, né? Isso aqui já respondi. Não, já respondi na palestra. Né? Na palestra, Bom, tudo certo então? Tudo certo. Hoje à tarde é o Paulo e a Leila, eles vão mandar os vídeos, né? Perfeito. Tá. Então, daqui a pouco estou passando o áudio para você. Beleza. Tá bom? Beleza. Então fica daquele jeito mesmo o sorteio, né? Eu sorteio os 5 livros e o último, o Dr. Galton, todo mundo participa. Eu gostei. Inclusive, você mandou uma mensagem pro pessoal, né? O pessoal está entusiasmado, hein? Viu lá, né? Eu acho que faltou você dizer que são livros físicos agora, né? Eu não falei? Eu pensei que eu tinha falado. Mas acho que tá implícito, né? Porque o lançamento, né? Tem um lançamento também. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe, deixa eu cortar a gravação aqui.